Opa, olha o jeito que o Pavi vai participar com a gente hoje. Vai com o Vilela, o querido Vilela, né? Está recebendo o Pavivi hoje no Plantão Limitado. Vamos acompanhar? Fala, Pavivi. Ele adiantou a aposentadoria e virou ministro da Justiça e da Segurança Pública, cargo que o Alexandre de Moraes ocupou no governo Michel Temer e depois do qual se tornou ministro do STF. Bom, enfim, nesse posto de janeiro ele cavucou e ele fez um comentário ali. Daí em diante começou-se uma batalha digna de juízo final, né? Por isso que eu não gosto da palavra treta, ela ameniza muito as coisas. Basicamente, o Elon Musk, ele nos diz que durante algum tempo ele vem recebendo ordens do STF, ordens judiciais, para banir perfis de direita, jornalistas, políticos, influenciadores. Também se diz que essas ordens vindas do ministro Alexandre de Moraes, elas vêm nos seguintes termos: olha, você está proibido de falar que fui eu que mandei. Você tem que dizer que isso feriu as políticas do canal. Ele disse que não ia mais fazer isso, porque essas decisões são ilegais, ele ia liberar os banidos, mas até onde eu sei, eu tentei acessar o perfil do Paulo Figueiredo ontem, e na página aparece perfil curado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele disse que não ia mais cumprir essas ordens e disse que tem documentos que comprovam isso que ele está dizendo. Ele mostrou esse documento? Ainda não mostrou. Ele deveria ter mostrado? Eu já não sei. Eu não sei se existe uma tática, eu não sei se ele vai esperar para mostrar isso nos autos, mas o fato é que ele escancarou para o mundo a situação que a gente está vivendo no Brasil. Eu não sei se é o fim do mundo, como eu te falei, eu acho que eu morri, o mundo acabou, mas é o fim de uma farsa, é o fim de uma grande farsa, e isso já começou a repercutir. Por exemplo, ontem eu tive um painel na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e nós discutíamos ali sobre os avanços do direito europeu, né, as diretrizes novas que vão ser publicadas pelo Conselho de Europa. Eu vou falar para vocês sobre isso, espero poder falar sobre isso, mas a batalha é de gigantes, porque nós estamos falando de um ministro do STF que não é afeito a receber ordens, nem as da lei, não é afeito nem a respeitar a Constituição, e de fato esta batalha é um duelo de titãs. Muita gente fala, né, um gringo bilionário quer interferir na soberania do Estado brasileiro. Em primeiro lugar, se ele está tomando medidas só com relação a um grupo de pessoas identificadas por razões políticas, isso é considerado um crime contra a humanidade, de acordo com o Estatuto de Roma, que foi absorvido pelo ordenamento jurídico brasileiro em 2002. E quando a gente fala em crime contra a humanidade, não se fala mais em soberania nacional. Então nós estamos agora num ponto de inflexão bastante tenso. Não sabemos se Elon Musk tem esses documentos, acredito que tem, ele não teria feito um blefe desse, e conhecendo a realidade do Brasil, e vivenciando a realidade do Brasil, e sendo alvo, e sendo eu pessoalmente alvo do ministro Alexandre de Moraes e daqueles que o cercam, eu não duvido que Elon Musk esteja dizendo a verdade, que ele vai deixar para apresentar essas provas no momento e no lugar oportuno. E não tinha como perguntar, né? O BO estourou no fim de semana, o cara foi no Roda Viva na segunda, né, velho? Tinha que mal sabia, né? Sobre essa pergunta, é claro. Exato. Vamos ver o que o Pavinato tem a dizer sobre isso. Mas pelo menos ele não desmaiou, ele respondeu. Ele respondeu. Vamos ver. Pavinato, fale sobre o Roda Viva com Flávio Bolsonaro. Vilela, eu vi e confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Afinal de contas, o Senado Federal, ele não é o poder moderador, mas é o poder regulador do Supremo Tribunal Federal. E se nós temos acertadamente, sem sombra de dúvida,
que um ministro do Supremo tenha agido em desconformidade com a jurisprudência do próprio STF, tenha agido em desconformidade com aquilo que ele escreveu sobre direito à vida toda, tenha agido em desconformidade com as súmulas do STF, tenha agido em desconformidade com a legislação, tem agido em desconformidade com a Constituição brasileira e tem agido em desconformidade com o Estatuto de Roma, que descreve os crimes contra a humanidade, é óbvio que ele precisa sair do cargo, ele não está apto a ser um juiz da Suprema Corte. O STF ele tem um papel intrínseco de ser guardião da Constituição e não estuprador da Constituição e não substituto da Constituição. A última vez que nós encontramos um professor de direito que quis ser ele próprio a Constituição do país foi em Portugal, quando Salazar se tornou presidente do Conselho de Ministros. Eu confesso, são duas decepções. A primeira decepção é ver a Vera Magalhães à frente do Roda Viva, que, queiram ou não queiram, é o principal programa de entrevistas do Brasil até hoje, e é transmitido pela TV Cultura, que é da Fundação Padre Anchieta. A Fundação Padre Anchieta, ela não tem nada a ver com o governo do Estado de São Paulo. Não tem, mas ela se mantém com mais de 70%. 70% do dinheiro, mais de 70%, quase 80% do dinheiro que sustenta a Fundação Padre Anchieta e paga o salário da Vera Magalhães, vem de publicidade do governo do Estado de São Paulo. Por que o governo do Estado de São Paulo continua mantendo, através de publicidade, uma jornalista como a Vera Magalhães, que nem é mais jornalista, ela é torcida pelo Alexandre de Moraes, ela é torcida pela censura, ela não faz a mínima ideia do que seja um crime contra a humanidade, ela faz parte desses jornalistas medíocres como Daniela Lima e influenciadores mais medíocres ainda como Felipe Neto e advogados medíocres que fazem esse coro, o bilionário estrangeiro, porque a esquerda agora gosta de falar de aporofobia, se eu não me engano, que é a discriminação motivada por preconceitos contra pobre. Então, se tem contra pobre, tem contra rico, que é a discriminação em razão do preconceito contra a classe social. Essa gente não faz ideia de que nós temos aí, se ele de fato está numa cruzada contra as fake news, se ele somente põe a mão pesada nos de direita, mas não nos de esquerda, de extrema esquerda, aliás, isso é caracterizado crime contra a humanidade. Então, não se há que falar em soberania aí. Mas eu fico decepcionado, tanto em ver o Roda Viva, em ver a TV Cultura sendo sustentada com dinheiro do Estado de São Paulo, para promover esse tipo de espetáculo bizarro. E o Roda Viva, que já foi um marco do jornalismo brasileiro, hoje se tornou parte desse espetáculo bizarro. Isso me deixa triste, isso me deixa desapontado. É claro que, diante de tamanha cupidez, de tamanha ignomínia da roda perguntadora, o senador Flávio Bolsonaro se saiu bem, mas não deixou de me decepcionar ao dizer que o ministro Alexandre não deve ser empichado. Muito bem, o nosso querido Pavivi participando do plantão limitado com o Vilela, respondendo algumas questões, provavelmente terão mais algumas. O Pavivi está gravado, a participação do Pavivi é uma participação gravada, então as perguntas colocadas ali para o Pavivi responder, nós ouvimos duas respostas com o Thiago Pavinato e provavelmente mais virão, tem uma análise agora, enfim, mas esse é o plantão limitado do Vilela. Essa fala dele, do Gilmar Mendes, em defesa do Alexandre de Moraes, em especial quando ele diz que o Alexandre de Moraes age com prudência e assertividade na condição dos múltiplos procedimentos em defesa da democracia, acho que vai exatamente em cima do que o Pavivi acabou de dizer. Olá, nós temos quem diz defender a democracia, atacando a democracia, e por isso a necessidade de um processo de impeachment, Olavo.
É bom conversar assim com toda essa liberdade, não é? O que é o fenômeno Alexandre de Moraes, como nós conhecemos esse fenômeno na atualidade? Alexandre de Moraes testou, ao longo da história, por muitas e muitas vezes, o seu poder e até onde a presidência do Senado o permitiria ir. E o que aconteceu com a presidência do Senado? Silêncio. Silêncio covarde, né? Altamente, silêncio covarde. Essa é a expressão. Por que covarde? Porque se furtou, porque não fez aquilo que deveria fazer, que era minimamente pautar procedimentos de impedimento. Pittoli sempre faz uma fala que assim, nós não temos que ter medo de um processo, porque o processo tem oportunidade de defesa. Ora, se havendo a oportunidade de defesa, e todo procedimento possui oportunidade de defesa, a presidência do Senado deveria ter pautado os pedidos de impeachment para que Alexandre de Moraes e outros membros do STF pudessem apresentar sua defesa. Qual defesa poderia ser apresentada da frase "nós vencemos o bolsonarismo"? Enfim, eu não consigo imaginar, mas deve haver.